Pronto, voltamos. Então, agora nós vamos... Pronto, todo mundo? Vamos para as ciências agora. Oi, voltou todo mundo. Agora, esse livro aqui, ó. Ô, minha assistente... Eu podia que eu tinha caído aqui. É normal. Caiu, tinha caído. Isso. Aí, olha o tanto que vocês são espertos. Eu nem preciso mais falar. Caiu e liga de novo. Não, todo mundo já sabe, né? Então, vamos lá. Aqui. Bem, calma para vocês. Vou colocar estrelinha aqui, ó. Vou aprender a colocar estrelinha para todo mundo. Eu ainda não sei colocar, vocês acreditam? Mas eu vou aprender a colocar estrelinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou colocar, deixa eu ver. Vou colocar palmas para vocês, ó. Isso, Brian. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Tô gostando disso. Ó, consegui colocar. Isso, muito bem. Então, vamos para ciências rapidinho. Eu quero essa página aqui, 82. 82? É, essa página aqui, ó, 82. Ah, tá. Onde fala sobre as plantas. Deixa eu só lembrar vocês que lá em matemática eu também deixei para vocês atividades salvas em PDF. Tá bom? Se vocês copiar no caderno em matemática, eu deixei tarefas no PDF. Tem que copiar no caderno. Combinado? E aí, todo mundo. Essa daqui. Fecha o áudio para mim ouvir agora. Olha só. Hoje nós vamos trabalhar as plantas, né? Nós vamos fazer leitura, vocês vão fazer leitura da página 82 até a página 88. E nesses intervalos de páginas, vocês vão responder as atividades também, que estão nas páginas 84, 87 e 88. Se tiver com dúvida, coloca um sinalzinho de interrogação, tá? Mas o que está falando esse conteúdo sobre as plantas? Ele fala da importância das plantas. O que é importante as plantas? Elas produzem o quê? Oxigênio. Lembrando que as plantas, elas estão divididas em aquáticas, epífitas e terrestres. Ou seja, aquática que vivem na água, epífita que vive acima do solo, e terrestres que vivem no... Eu coloquei lá, mãe. Tá ali, ó. Se você quiser que eu ligo pra ele, tá ali, mãe. Desliga pra mim o áudio. Ligou? Travou alguém. As plantas também podem ser divididas em cultivadas e nativas. O que são plantas nativas? As plantas nativas, vai lá na página 83 para mim, todo mundo. Vou pedir para vocês sublinhar. Achou 83? Eu quero aqui, ó, tipos de plantas. Acompanha comigo e pega seu marca-texto. Olha lá. As plantas têm grande variedade de tamanhos e formas e vivem nos diversos ambientes. Para sublinhar. Isso. Continua sublinhando. De acordo com a ocorrência no ambiente, elas podem ser nativas e cultivadas, que foi o que eu falei agora há pouco. Então, sublinha ainda. Plantas nativas, elas são próprias de determinados ambientes. Elas não foram introduzidas pelo ser humano e são naturais dos locais. Então, quando se fala em planta nativa, é aquela que nasce, cresce e se desenvolve sozinha, sem ser necessário a interferência do ser humano, sem ser preciso o ser humano plantar, sem ser preciso o ser humano regar para que ela cresça. Sublinha. Já as plantas cultivadas são introduzidas no ambiente pelo ser humano, como as plantações para a produção de alimento. Essas plantas que estão atrás de mim, tá vendo? São samambaias.
As samambaias, elas são parasitórias, ou seja, elas dependem de raízes e ficam submersas ao ar. Olha lá, ó, tá vendo? Elas ficam no ar. Elas não ficam fixas no solo. Então, elas são o quê? Aéreas, são parasitórias, porque dependem de outros, e elas são plantas o quê? Cultivadas. Ou seja, eu precisei plantar, eu preciso regar para que ela cresça e se reproduza. Tá bom? Nós vamos falar, agora eu quero que vocês vão para mim na página 85, nessa página aqui. 85. Nós vamos falar sobre partes da planta. Olha lá, marca texto. As principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, tinha mais uma planta, tem todas essas partes? Sim. Quando a gente está estudando lá no primeiro ano, a gente descobre que as plantas têm só raiz, folhas, frutos e flor. Mas olha só o tanto. Oi, Caio, pergunta. Caio? Não? Não quer perguntar? Você levantou a mãozinha, achei que você queria perguntar. A raiz. Sofia, lê para mim a raiz. A raiz fixa a planta ao solo e absorve dele água e nutrientes. Ok. André, lê para mim o caule. O caule sustenta a planta. Ele também é responsável pelo transporte de água, sais minerais e demais nutrientes. Ok. Caio, você. A folha. A folha. Caio. Caio, lê para mim. Caio. Igor, lê para mim a folha. A folha é a parte responsável pela respiração das plantas e pela fotossíntese, processo pelo qual produz o próprio alimento. Então, a planta, ela é o único ser vivo que consegue produzir o seu alimento através do que mesmo? Da fotossíntese. Eu sou um ser vivo. Eu consigo produzir o meu alimento sozinha, sem a ajuda de nada? De jeito nenhum. Manu, lê para mim. A flor. A flor é estrutura relacionada à reprodução da planta e da flor, que se forma o fruto. Essa época do ano, os pés de manga, né, eles estão cheios de quê? De flores. Então, é sinal de que será, ou logo que essas flores caírem, o que que vem? O fruto, a mangueira da manga. E a jabuticabeira? O que que a jabuticabeira dá pra gente? Jabuticaba. Lê pra mim, Brian, o fruto. O fruto se origina da flor e contém as sementes. Alguns frutos são carnudos e saborosos. Exemplo, piqui. O piqui é um fruto. Para de fazer escafranja, Sofia. E o piqui, ele é carnudo e saboroso, né? Todo goiano gosta de um piqui, né, gente? Né? Eu não. Né? Lê para mim agora, Caio. Você consegue ler as sementes? Então, lê para mim. As sementes. As sementes ficam dentro dos frutos. Elas contêm o embrião para originar as novas plantas. E que livro? Isso, Arthur, o livro é Ciências. E agora eu vou para a página 86. Página 86. Não pode ver a resposta. 86. Pronto? Pega para mim, marca texto, página 86. Tipos de caule. Vamos lá? Acompanhe a leitura. Dependendo do lugar onde os caules se desenvolvem, eles podem ser classificados em aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Pega o marca-texto, sublinha. Os caules aéreos são os mais comuns.
eles crescem logo acima do solo como os troncos das árvores. Os caules subterrâneos, marca texto, se desenvolvem embaixo do solo, como o da bananeira e o da batata. Olha que interessante, eu a vida inteira também eu achava que o caule da bananeira era aquele que está para cima. Não, o caule da bananeira é a raiz, está embaixo. E a batata, o alho, eles também são produzidos aonde? Embaixo da terra. Marca texto. As plantas cujo habitat é a água têm caules aquáticos, como o lótus, a vitória régia e o aguapé. A bananeira, acompanha comigo. O caule da bananeira parece ser aéreo, mas não é. A parte que vemos é um tronco falso, formado de várias folhas. O verdadeiro caule dela é subterrâneo e paralelo à superfície, de onde saem os troncos falsos. Então, esse tronco da bananeira, que a gente vê, nossa, eu abracei o tronco da bananeira. Não é o tronco da bananeira. É o quê? São as folhas, elas ficam enroladinhas e à medida que esse tronco vai crescendo, essas folhas vão o quê? Vão sair. Então, o tronco da bananeira, ele é falso, tá bom? Ó, página 80. 87. Desliga o áudio para mim. Pronto? Ok. As raízes. Nós vamos falar sobre os tipos de raízes. Marca texto, sublinha. As raízes também são classificadas de acordo com o lugar onde se desenvolvem. Elas podem ser aéreas, que ficam no ar, subterrâneas, embaixo, ou aquáticas. Marca texto, Igor acorda. Raízes aéreas se desenvolvem acima do solo. Elas podem estar presas a uma rocha ou mesmo a outras plantas. É o caso que eu falei da orquídea, que precisa de outro tronco para poder ficar fixa no ar, da samambaia. As raízes subterrâneas, marca texto, são as mais comuns. Elas se desenvolvem abaixo da superfície do solo e retiram dele oxigênio e nutrientes. Exemplo, a mandioca, a beterraba, a cenoura, tudo fica embaixo do solo e são raiz. E nós consumimos, concorda comigo? Vocês já viram como quando a mamãe compra a beterraba no supermercado, não tem um cabelinho assim, a parte de cima, onde ficam o quê? As folhas da beterraba. Então, a beterraba ela é raiz e nós consumimos. As raízes, marca texto, as raízes das plantas aquáticas ficam sob a água, de onde retiram os nutrientes. Então, as que ficam em cima da água são chamadas de quê? Aquáticas. O meu tempo está acabando, vocês vão responder vão responder a 87 e a 88. Tá? Não conseguiu responder? Coloque um sinalzinho de interrogação. Cuidado com as pesquisas da internet, porque nem tudo que está na internet que você pesquisa está correto. Sai muita besteira lá. E amanhã nós vamos estar aqui novamente. 9h10, eu vou começar a aula de amanhã com o livro de matemática. Então, quando você ligar o Zoom, seu livro já tem que estar aberto na página 129, porque nós vamos corrigir ela. Combinado, Brian? Combinado, Sofia? Combinado, Arthur Menezes? Oi. Então, aí eu vou fazer a página 87. Isso, e a 88. Isso. Tá, entendeu? Então, amanhã o material em cima da mesa matemática para a gente não perder tempo, porque é a primeira atividade que eu vou fazer correção de amanhã. Porque esse conteúdo é um pouquinho chato, um pouquinho complicado e eu vou fazer correção dele na minha parede de novo. Tá bom? No mais, dizer para vocês que está previsto o nosso retorno para o dia 1º de agosto. Está previsto, né? Não é uma coisa que ainda é 100%, vai depender muito de como o vírus vai se proliferar no mês de julho. Então, quanto mais a gente puder ficar dentro da nossa casa, melhor, porque não vai haver propagação desse vírus. Mas até então, o nosso retorno está previsto para agosto, tá bom? Mês de julho é férias.
Mas até chegar essa ainda temos 2 semanas de aula ainda. Tá bom? Aula virtual. Amanhã no mesmo horário. Amanhã eu vou querer matemática, português, ciências. Mas a primeira aula vai ser matemática com a correção. Combinado? Combinado. Não se esqueçam que quarta-feira tem simulado. Quem não imprimiu, corre na escola e pega, porque nós vamos responder ele na quarta-feira. Combinado? Ó, Combinado. super beijo para vocês. Eu fico muito feliz de saber dos 21 alunos que eu tenho, vocês são, assim, aqueles que mais estão interessados, né? Estão todos os dias comigo, assistindo a aula, respondendo as atividades. Esse final de semana eu montei a pasta de todo mundo com as avaliações que vocês me entregaram. Manu, você não me entregou ainda, gatinha, suas atividades, tá? Aquelas provinhas que tem no sistema. Nem você e nem o Arthur. Então, responde e deixa na escola para mim, tá bom? No mais, ó, beijo no coração de vocês. Juízo, obedeçam a mamãe e até amanhã. Até amanhã, beijo. Sim.